Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. Eu sou um odre novo. E vou receber o melhor vinho da minha vida. Um vinho que eu ainda não bebi. Amém? Graças a Deus, sentem-se por gentileza, graças a Deus, incrível, louvado seja Deus, maravilhoso, vestidos do futuro. Se você não tem perdido roupas, espiritualmente falando, isso pode ser um sinal de que você não está crescendo. E eu quero que você perca, assim, muitas roupas, espiritualmente falando. Que sejam perdas, assim, você olha e diga assim, não, isso aqui não serve mais, isso aqui não serve mais. Olha só, a Bíblia fala de um crescimento contínuo, sobre a importância de um crescimento contínuo. Em toda parte nós vamos encontrar a palavra de Deus nos estimulando a crescer, crescer, crescer. Em toda parte. Isso é muito, para mim, motivador. E tem que ser para todos nós. Porque Deus, Ele nos estimula ao crescimento. Ele nos empurra para o crescimento. A palavra vem e o que o Espírito Santo está dizendo? É hora de você ir para um nível mais alto. Você já ficou muito tempo aqui. É hora de romper. Então, falando da Ana, eu não vou me concentrar nas primeiras partes, mas você conhece a passagem de Ana, e Ana novamente volta para nós. Ultimamente, tem sido uma mensagem que vai e volta. Isso mostra a importância de nos levantarmos. Porque por muito tempo a Ana só chorou, você sabe disso. A Penina atormentava a vida dela e a resposta que ela dava era de choro. Ela tinha um problema. E aí, quando ela não respondeu com a fé, ela atraiu um outro problema, pior ainda. Porque foi exatamente isso que aconteceu e é o que costuma acontecer. Porque Deus responde fé. Então ela já tinha esterilidade. Da esterilidade veio uma segunda esposa. E uma segunda esposa que fez questão de ser rival dela e atormentá-la. Mas um dia, você sabe, a Ana se levantou, entrou no santuário. E quando a gente se levanta, quando nos levantamos e entramos no santuário, a nossa vida começa a mudar. Ela fez um voto radical. Ela entregou aquilo que ela não tinha, mas que era um Deus para ela. Porque as emoções dela eram totalmente dominadas, a vida dela, por aquela falta, por ela não ter filhos. E ali ela entregou o que ela mais queria. E ela fez um voto que se o Senhor desse um filho a ela, ele seria nazireu. E a Bíblia não fala que a Ana adorou outras vezes, mas fala que na manhã seguinte eles se levantaram e Ana adorou com o marido. Foram para casa, após a adoração, e Deus se lembrou dela e ela engravidou. No ano seguinte, Ana já estava com seu pequeno Samuel. É o nome de Deus naquele nome. Quando você encontra El, é o nome de Deus naquele nome. Então isso é uma bênção. Ela deu o nome de Samuel. Ela fez esse voto e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Que voto!
e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Eu gosto muito disso aqui. E o seu semblante já não estava triste. Ela não tinha um milagre físico, mas ela tinha no espírito. Ela tinha a expectativa do milagre. E a expectativa do milagre trouxe uma alegria para o coração dela, que mudou o rosto dela, o olhar dela. Ana já não estava mais triste. Ana agora comeu, Ana agora adorou. Ela não tinha o seu Samuel, mas fisicamente, mas ela tinha no espírito. E a expectativa, diga expectativa. Isso, a expectativa do milagre transformou completamente o seu espírito. A Bíblia nos ensina a vivermos com essa alegre expectativa de que vai chegar e vai acontecer. Bom, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. E quando você pede ao Senhor, Deus responde. Quando ela pediu mesmo, parou de chorar e foi pedir a Deus e tomou uma decisão radical, a vida dela mudou. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi. E disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos, aponta para Jesus, de idade, o sacrifício de Jesus. Seu ministério durou 3 anos, uma arroba de farinha, que faz pão, fala da carne, uma vasilha de couro cheia, que fala do sangue. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela disse: meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que estive aqui, a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali, adorou o Senhor de novo. Adorou antes de conceber, adorou depois que entregou. Adoração do começo ao fim. Bom, um detalhe importante, nada na Bíblia está por acaso. Ana não teve pressa em desmamar o menino. Porque na cultura hebraica, eles nunca têm pressa de desmamar a criança. Os assírios é que tinham pressa em desmamar a criança. E aqui tem uma mensagem para o nosso coração. Nós precisamos aproveitar todo o tempo da nutrição. Nós não podemos ter pressa, mas precisamos nos nutrir e aproveitar. O tempo da nutrição. Ana nutriu bem o menino. Aliás, podemos lembrar de uma outra mãe, a Joquebede, que não teve pressa em desmamar Moisés, mas o nutriu por um bom tempo, de maneira que ela conseguiu colocar tudo dentro dele. Ele foi para casa, para sua mãe adotiva, mas bem nutrido. Ele só foi depois que foi desmamado. Algumas pessoas têm muita pressa de fazer isso, fazer aquilo, e muitas vezes tudo que o Senhor está dizendo para nós é: mama um pouco mais. Eu preciso que você se nutra um pouco mais. Alguns estão com muita pressa
de sair. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eu quero ser usado por Deus, disso e aquilo. E o Senhor está dizendo, por que você não se preocupa em ser nutrido? Afinal, Samuel ia ter uma vida inteira. Mas aquela nutrição ia sustentá-lo. Ia dar condições a ele de crescer forte. Ana não teve pressa de desmamar Samuel. E Samuel foi desmamado pela mãe dele, quando ela viu que ele estava bem nutrido. E sabe, às vezes nós queremos sair antes da hora e o Senhor está dizendo, ei, eu estou nutrindo você. Você está com muita pressa. O Senhor Jesus se preparou por 30 anos. Ele aprendeu a obedecer. E quando ele saiu, ele mudou o mundo. A história se divide antes dele e depois dele. Eu tenho absoluta certeza que a Maria não teve pressa. E pela idade dele, ele também não teve pressa. A gente tem que entender o tempo do preparo, o tempo da nutrição. Às vezes, tudo que Deus espera de nós é que fiquemos lá, mamando. Nos nutrindo. E alguns têm pressa demais. Ana não teve essa pressa. Ana agora vai e ela deixa claro o que ela havia determinado. Olha a visão dessa mulher. Ela tinha uma visão para o seu filho. E nós vamos ver agora que Ana passou a vestir o seu filho dessa visão. Ela estabeleceu algo para ele. E ela investiu, ano após ano, mantendo, reforçando isso na vida de Samuel. Ela o dedicou ao Senhor, como nazireu. Ela ofereceu ofertas ao Senhor. E ela deixou claro, por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. Será que nós temos nos preocupado com a coisa certa? A Ana se preocupou em nutrir Samuel, em dedicá-lo ao Senhor. Ela determinou, como mãe, o futuro dele, o destino dele. Ela estabeleceu uma visão muito clara para o futuro dele. E você vê ela adorando antes de engravidar, você a vê adorando quando entregou Samuel, como ela havia prometido. Você vê que a Ana se tornou, de chorona, uma adoradora. É lindo demais. É forte demais. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava a Eucana, Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez o Senhor. E voltavam para o seu lugar. Bom, visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que coisa interessante. A resposta que a Ana deu quando Eli a confundiu com uma bêbada foi respeitosa. Você sabe que naqueles dias, e nós vamos ver já, o Senhor nem falava mais.
Raramente falava. Por quê? Eli era um sacerdote caído, seus filhos eram corruptos. Mas mesmo em meio a tanta corrupção e uma escuridão espiritual em Israel, tinha uma mulher que estava gerando o homem que ia mudar a nação. Tinha uma mulher que estava respondendo a um sacerdote caído com respeito. Porque o que sai de nós determina tudo. Essa mulher vem, entrega o filho para esse homem. Porque ela confiava no Senhor. Porque ela fez um voto ao Senhor e ela queria que o filho dela fosse criado daquela forma para Deus. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher. O Eli abençoava. E o que o Eli liberava, desde o começo, acontecia. Por quê? Porque ela cria. E a maneira dela responder à bênção, mesmo sabendo, porque a fama dos filhos de Eli corriam. A fama corria. Então as pessoas sabiam, eles sabiam, que os filhos de Eli eram ímpios, apesar de serem sacerdotes. Eles foram nomeados sacerdotes pelo pai, mas eles não tinham caráter, eles não tinham a postura, eles não honravam a liturgia do cargo, eles eram uma vergonha. Mas olha a atitude desse casal. Ah, como está faltando gente assim. Que simplesmente possui e respeita, como Davi. Davi não passou dos limites com Saul, porque o próprio Deus tocou o seu coração, que ele não podia fazer o que ele estava pretendendo fazer. Bastou ele cortar uma pontinha do manto do Saul, para ele se incomodar profundamente. E olha que coisa interessante, saiu da boca do Davi, que o Senhor me livre de tocar no ungido do Senhor. Nós vamos resgatar coisas que muitos tratam como insignificantes, mas não são. Não são. A Ana vestiu o seu filho do futuro todo ano. A Ana fazia aqui um éfode de linho, uma túnica pequena. Ainda não era aquele um dia iria usar, mas ela o vestia do seu destino. Ela o vestia do seu futuro. A Ana o vestia com uma veste de sacerdote, porque a Ana gerou esse filho para Deus. E agora, mesmo à distância, porque ele estava sendo criado no santuário, ela continuava mantendo a visão de futuro para esse filho. Isso para mim é encantador. Todo ano ela tinha que levar uma túnica nova, obviamente. Por quê? Porque o jovem Samuel crescia diante de quem? Diante do Senhor. O jovem Samuel crescia. O jovem Samuel crescia. Porque qual é o normal? Pessoas normais, crianças saudáveis crescem. Pessoas espiritualmente saudáveis crescem. Emocionalmente saudáveis crescem. O que é saudável cresce. Tudo que está saudável cresce. Quando não cresce, nós precisamos parar e perguntar por que não está crescendo. E essa mãe tinha tanta certeza de que aquela túnica não ia servir nele, que todo ano ela ia adorar o Senhor e levava uma túnica nova. Porque com certeza ela já estava pequenininha. Porque imagina em um ano quanto o jovem Samuel não havia crescido. Ela via o menino, quando voltava a vê-lo,
Oh, ainda bem que eu trouxe uma túnica nova, porque essa não serve mais. E essa mãe cuidadosa continuou ano após ano, fazendo uma túnica nova, como está escrito. Todo ano ela levava uma túnica nova. Que mensagem! Que mensagem! Você tem se vestido do seu futuro? Tem vestido seus filhos do futuro que você... Porque ensina o menino o caminho que deve andar, quando envelhecer não se desviará dele. Qual é a visão que você tem para os seus filhos? Qual é o ensino que você está dando aos seus filhos? Do que você está vestindo os seus filhos? Qual é a túnica, que tipo de túnica você tem vestido os seus filhos? E você tem crescido no Senhor, você tem visto seus filhos crescerem no Senhor, de maneira que o que outro dia servia, agora não serve mais. Não é uma maravilha quando você olha para a sua vida espiritualmente, para o seu closet espiritual, e vê que tem um monte de roupas espiritualmente falando que não cabe mais em você, que até há uns 5 anos cabia, do ano passado para cá você perdeu roupa, doidado. Do começo do ano para cá, quantas roupas você já perdeu? Não é? Sim. Sim. 3 pessoas perderam, graças a Deus. Algumas pessoas perderam. 3. Não. Dos projetos de conquistas para cá, quantas roupas espiritualmente falando você perdeu? Pois é. É assim que tem que ser. Coisas que você olha e pensa, meu Deus, eu já vesti isso aí. Até quando a gente lembra, vê fotos antigas, e você vê algumas roupas, você pensa, meu Senhor, guarda isso. Esconde isso no fundo do baú. Como que eu pude vestir um negócio desse? Como? Não dá para imaginar. Não é mesmo? Acredito que você agora lembrou de alguma pecinha que você usou lá atrás, que você pensa, ai, que vergonha. Não acredito que eu usei isso aqui. Pois é, espiritualmente é a mesma coisa. Gente, eu fazia isso aqui, eu ainda frequentava isso aqui, eu ainda falava assim, eu ainda agia assim. Graças a Deus. Eu não faço mais isso não me veste mais, eu não me visto mais disso, isso não cabe mais na minha vida. Meu guarda-roupa mudou, meu guarda-roupa espiritual mudou. Pois é, essa mãe continuou mantendo essa postura, essa visão para com Samuel. Todo ano, ela levava uma túnica nova, porque ela tinha certeza que o jovem Samuel estava crescendo, e que aquela do ano passado não ia servir. Isso fala de crescimento contínuo, crescimento contínuo. Aquilo que outro dia servia não serve mais, que até cabia, mas não cabe mais. Você já entendeu que não cabe mais? Há lugares que não cabem mais. Você frequentar roupas, literalmente, vestir, falas, até amizades, até relacionamentos, você entende, não, isso não cabe mais na minha vida. Essa roupa não cabe mais. Eu não me vejo mais vestindo isso aqui, falando dessa forma, agindo assim. Não, isso não cabe mais. Nem gosto de lembrar. Graças a Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida e enxergar exatamente isso. Eu preciso de uma roupa nova. E eu não vou vestir essa aqui mais não. Isso aqui não cabe mais na minha vida. Eu estou saindo desse lugar. Porque isso não faz mais sentido para mim. Eu tenho certeza que não são poucas coisas que já não fazem mais sentido para você. Que
que outro dia até faziam sentido, mas não fazem mais. E isso é maravilhoso. Quando você vê que a palavra tem vestido você, e que aquilo que antes até fazia sentido, até cabia, agora não cabe mais e não faz mais sentido. A Bíblia, você vai encontrar algumas vezes falando de vestir, revestir-se. Revestir-se da palavra de Deus é viver alinhado aos propósitos dele. E você vai encontrar algumas vezes. A Bíblia ainda fala que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra aqui, deve habitar, permear a vida do crente. Habitar, permear, como uma veste que molda sua conduta. A palavra deve habitar. O que habita em mim? A palavra de Deus. O que habita em mim? Aquela coisa gostosa de você olhar, botar a mãozinha assim e dizer, o que habita em mim? A palavra de Deus. Não habita ódio, não habita ressentimento, não habita sentimentos miseráveis. Habita a palavra de Deus. Nós vamos ser instruídos a nos revestirmos da glória de Deus. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, mas revistam-se dele. É dele. Quando nós lemos em 2 Coríntios 3,18, fala que nós somos transformados de glória em glória. Então, eu estou sempre trocando, porque eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós estamos caminhando para atingir a estatura de Cristo? Quer dizer, eu estou caminhando para isso. Eu estou crescendo todos os dias. E o que outro dia servia, não serve mais. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica talar, colorida. Olha o que é um pai vestir o filho do destino dele. A Ana, o pequeno Samuel já tinha uma veste sacerdote. E todo ano ele ganhava uma nova. Porque ela o vestiu do destino dele, do futuro dele. E ela investiu nessa visão. Olha a visão de Jacó para com José. José não foi líder de tribo, foi líder de nações. Ele tipifica Jesus. A túnica de Jesus também, lembra que eles lançaram sorte de tão incrível que era a túnica, não tinha uma costura. A túnica de José era uma túnica dos nobres, de príncipes. Você vai ver falando que os filhos de Davi se vestiam dessas túnicas. A túnica de uma túnica talar e a túnica de José era colorida, que aponta para nações. E você vai ler o que é que José fazia enquanto estava vestido dessa túnica. Você lembra? Ele cuidava das coisas do pai, do gado do pai, fiscalizava os irmãos. Então pisava no barro, estava no meio do gado, vestido como? De príncipe. Porque quando você se veste da realeza, não importa ainda onde você está. Você já se vestiu daquilo. Aquele é o seu futuro. Ele não tirava a túnica quando ia para o campo, quando ia ver o gado. Ele estava vestido de príncipe.
da realeza. Algumas pessoas, elas se vestem para algumas ocasiões, outras já se vestiram na vida. Não importa onde elas estão agora, elas já determinaram o futuro delas, o destino delas. Elas não tiram a túnica da realeza. Não, mas eu vou cuidar do gado. Não, mas eu ainda não sou um príncipe. Não. O pai o vestiu do seu futuro. E aí nós vamos ver que quando José aparece, e os irmãos olham para ele, enciumados, eles falam, lá o sonhador, porque eles estavam incomodados com os sonhos que José havia contado. Sonhos de grandeza. E eles disseram, vamos prendê-lo e matá-lo, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Você vê que o inimigo está sempre lutando para matar o quê? Nossos sonhos. Porque ele sabe que os sonhos se realizam na vida daqueles que acreditam. Qual foi a primeira coisa que os irmãos José arrancaram dele? A túnica. Porque é o que Satanás quer arrancar. Ele quer arrancar, destruir com o nosso destino, com o nosso futuro. Ele quer arrancar os nossos sonhos. Foi a primeira coisa que eles arrancaram. Eles queriam matar os sonhos de José. Matando José, então mata o sonho. E arrancaram a túnica talar colorida. Ei! Tenho certeza que você está vendo o que o diabo andou fazendo com você nos últimos dias. Trabalhando para matar seus sonhos e levá-los a acreditar que não vão acontecer. Não. É difícil demais. Se você se vestiu de filho, de realeza, o que é que Satanás quer fazer? Arrancar a sua túnica, a roupa do seu destino. Você se revestiu de uma mensagem, de uma palavra, de Isaías 54, o que ele quer fazer? Arrancar de você. Foi a primeira coisa que eles fizeram. E nada na Bíblia está por acaso, está para nos ensinar. Bom, foi isso que eles fizeram. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Por quê? É só você ler a respeito das lideranças que estavam lá. Eli, um omisso, seus filhos corruptos. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que isso tem totalmente uma ligação com a sua paz espiritual. Quando a sua visão espiritual vai enfraquecendo, tudo na sua vida vai enfraquecendo. Que já não conseguia mais enxergar. Não conseguia mesmo. Ele viu uma mulher aflita, numa mulher aflita, uma bêbada. Ele já não tinha mais discernimento. Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Eu amo isso aqui. Porque às vezes parece que tudo vai se apagar, tudo vai terminar. Não vai dar tempo. Mas antes da lâmpada se apagar, Deus coloca em ação o seu plano. Deus já estava chamando Samuel. Às vezes parece que não vai dar tempo. Quando você olha para o mundo, parece que
Meu Deus, tudo está acabando, não dá mais. Não. Às vezes Deus permite mesmo, igual aqui. Aqui foi num ponto que não dava mais para ir. Estava muito ruim. Muito ruim, muita corrupção. Os filisteus deitavam e rolavam. Vergonha. Mas a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Parecia que ia se apagar, mas não tinha apagado ainda não. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha, preste atenção nesses detalhes. Ele estava deitado no santuário, onde estava a arca do Senhor. A arca representava o quê? A presença de Deus. Então ele estava ali, pertinho. Mas olha que coisa interessante. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli. E disse, estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse, não o chamei. Volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli. E disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei. Volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Sincero, honesto, dormia do lado da arca no santuário, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor. E sabe qual é o perigo de você não conhecer a voz do Senhor? É que você pode achar que é a voz de Eli, que é a voz de alguém. Às vezes até o mal está falando um monte de bobagens e você não está reconhecendo. E Deus agora está falando com você, mas você não reconhece. E ele não podia dar início àquele novo tempo, onde Deus o estava levantando, chamando para isso, sem conhecer a voz do Senhor. Mas ele estava envolvido desde pequenininho. Mas ele ainda não reconhecia a voz do Senhor. Na verdade, ele não conhecia. Ele não sabia discernir a voz do Senhor da voz de Eli. E nós precisamos conhecer a voz do Senhor, para não sermos enganados. Lembre-se que se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Se você não conhece a voz do Senhor, você pode confundir com outras vozes que estão ecoando dentro de você. A palavra ainda não lhe havia sido revelada, por isso nós temos que orar constantemente por uma palavra revelada. Senhor, revela-me a tua palavra, revela, Senhor. Porque quando ela é revelada, explode aqui dentro, não tem engano. Eu sempre falo, quando a palavra é revelada, quando explode, a revelação é uma explosão dentro de você. Aí arrancam o seu coração, acortam sua cabeça, mas não tiram ela mais de você. Agora entrou. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu. Você vê que o sujeito estava caído, era omisso, estava velho, não enxergava direito, mas ele ainda tinha um pouco de discernimento. Ele entendeu, Deus está chamando esse rapaz. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino, ele disse, vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Você pode dizer isso? Você pode colocar a mão no coração e dizer, Senhor, hoje eu quero conhecer a sua voz, eu quero uma palavra revelada ao meu coração, eu quero entender o que eu ainda não entendo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala,
pois o teu servo está ouvindo. Então veio o Senhor e ali esteve. Olha que coisa. Então veio o Senhor e ali esteve. O Senhor veio e esteve com Samuel. Samuel falou com ele. E chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Gente, eu gosto demais disso aqui. Então veio o Senhor e ali esteve. O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei. Não é novidade para ele. Ele sabe que eu já falei com ele e ele não mudou. Contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Está vendo? Por fim, ele trouxe maldição para todos os seus descendentes, trouxe morte para a casa dele, porque esses filhos morreram. Veio um neto que levou o nome de Cabode, que representou uma geração sem glória. Por quê? Porque Eli foi esse tipo de pai que nós encontramos nos dias atuais. Muito diferentes. Os pais de hoje, Eli, diferentes de Ana e de Jacó, que vestiram seus filhos do futuro deles, que investiram no futuro espiritual deles. Ele via os erros, mas não corrigia. Ele sabia de tudo que eles vinham fazendo, mas ele não colocava um limite. Ele foi omisso, ele foi passivo, ele foi conivente. E com isso, ele trouxe morte para a casa dele, para ele mesmo. Ele foi responsável por aquela escuridão espiritual, porque ele podia tomar providência se ele não tomou. Então ele acabou trazendo, porque ele era o líder espiritual da nação, ele trouxe uma escuridão espiritual. Ele trouxe problemas que se perpetuaram para os seus descendentes. Ele trouxe morte. Os filisteus levaram a arca. Mais adiante, nós vemos isso. E Israel entrou numa geração sem glória. E Cabode representou uma geração sem glória. Muito parecido com o que nós vemos hoje. Uma geração sem glória. Jovens desobedientes, vestidos do mundo, pais omissos, fracos emocionalmente, dependentes do amor desses filhos, não colocam limite, perderam a mão e não estão buscando assumir o controle. Os filhos fazem o que querem, desrespeitam, e não há autoridade. Não há um posicionamento firme. Os pais não estão vendo que eles estão prejudicando seus próprios filhos, mas eles não enxergam isso. Eles não têm coragem de colocar um limite. Eles estão estragando com o futuro dos filhos. Alguns filhos não sabem o que é viver. Quando a minha nora estava me contando que um menino, acho que de 13 anos, recebeu um não dos pais, matou toda a família, eu disse,
Esse é o reflexo da geração que nós estamos vivendo. O povo está assustado, não fortalecem o caráter dos filhos, não buscam a Deus, entregam o celular para meninos ainda, é só entretenimento. Eles dizem que não vão fazer, os pais tudo bem, que eles não vão estar cultuando a Deus, os pais dizem tudo bem. E ainda, por causa da fraqueza, dizem, mas eu vou obrigar. Não, você vai ensinar e vai exercer sua autoridade. Uma coisa eu sempre deixei claro na minha casa. Vocês moram na minha casa, vocês comem da minha comida, eu pago as contas. E nesta casa tem regras. Nesta casa tem regras. Se vocês não quiserem aprender comigo, um dia vocês vão ter a vida de vocês, então escolham o caminho de vocês. Mas enquanto estiverem debaixo do meu teto e da minha cobertura, vocês não vão fazer o que vocês querem. E todas as vezes que vocês saírem daquilo que eu acredito, à luz da palavra de Deus, eu estou provando para vocês que não é coisa da minha cabeça, é coisa da Bíblia, é coisa de Deus. Então, todas as vezes que vocês saírem, vocês terão consequências. Para a glória de Deus, o Senhor me ajudou. E eu também fui forjada num tempo que não existia mimimi. Você era empurrado para as suas responsabilidades muito cedo e acabou. Então, eu não fui criada para ser dependente emocionalmente do amor de um filho. Então, cara feia de filho, o filho não gostar, não fazia diferença nenhuma para mim. Nada. E não faz, até hoje. Meus filhos sabem disso. Eu os amo. E por amar, sempre vou falar o que acredito ser a verdade. Se eu tenho um respaldo bíblico para isso, é a verdade. Então eu acredito nela. E é o que eu vou pontuar. Vou dizer, não concordo com isso. Hoje eles são maiores, mas eu digo, ok, não concordo. E dentro deste ministério, existem regras, existem leis muito claras. Então, sejam eles ou qualquer outro, se eu quero fazer parte desse mundo, então ele já entra sabendo que há protocolos, que há leis. Então, olha só, o Eli não sabia das leis, dos protocolos, e que os filhos dele estavam indo contra tudo que era certo diante de Deus? Sabia. Eli sabia. Mas ele fez o quê? Nada. Ele não fez nada. Ele se mostrou altamente fraco. Fraco. E como já disse, omisso, passivo e conivente. Porque se eu sei, e ele sabia dos erros dos filhos, da corrupção, das imoralidades, e ele não corrigia, como o próprio Deus disse, ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício da oferta. Quer dizer, não tem perdão, não tem sacrifício que possa mudar o que eu agora determinei para a casa de Eli. Porque enquanto Ana vestia seu filho, e Jacó vestia José do futuro deles, Eli, de alguma maneira, ele vestiu os filhos também, de corrupção e imoralidade, porque quando ele não corrigiu, e ele permitiu que aquilo continuasse, como o próprio Deus disse, ele estava determinando o futuro dos filhos. O que aconteceu? Já disse.
morreram, uma destruição na vida de todos os descendentes de Eli. Seu neto nasce e a mãe dá o nome, antes de morrer, de Icabode, porque a arca tinha sido levada pelos filisteus e ali era o início de uma geração sem glória. E onde começou essa geração sem glória? Na omissão do avô, do Eli. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Ele sabia que não havia mudança para isso. Agora, olha que coisa interessante, o menino Samuel, o jovem Samuel. Deus revelou coisas que provavelmente nem ele sabia. Toda a podridão da vida do seu líder, Deus revelou coisas profundas para Samuel. Samuel ouve tudo isso. Amanhece o dia, ele se levanta, ele faz o quê? O que ele fez, gente? Fez as malas, falou: vou voltar para a casa de mamãe, acabou, não quero mais saber dessa cambada, quero mamãe, cadê a mamãe? Perdi meu tempo aqui. Ele fez o que ele costumava fazer, ele se levantou e abriu as portas do templo. Agora, nós somos o templo do Espírito Santo, mesmo quando tudo parece assim, meu Deus, não parece, é escandaloso. Você continua com as portas do templo abertas para Deus. Ele se levantou e abriu as portas do templo. Ele continuou focado. Ele abriu as portas do templo. Como eu gosto de gente assim. Como é gostoso lidar com gente assim. Aconteça o que for, ele se levanta e sempre abre as portas do templo para o Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Que maneira incrível de viver. Que maneira incrível de viver. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Olha isso. Deus estava com Samuel enquanto ele crescia. Ele estava crescendo, crescendo. E sua mãe continuava levando uma estola, uma veste sacerdotal nova para ele. Mas ele agora não cresce só em tamanho, ele cresce em palavras, e o Senhor faz com que todas as suas palavras se cumpram. Ele agora fala e o Senhor honra as suas palavras. Todo Israel de Dan a Beersheba, quer dizer, de uma ponta a outra, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Quando uma nação inteira, de uma ponta a outra, consegue ver que um homem é de Deus, é porque isso ficou claro. Porque faltava, fazia tempo que não via um homem de Deus de verdade ali. O Senhor continuou aparecendo em Shiló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. A partir dali, olha que coisa linda. A partir daquele momento, lembra que era raro? Lembra que era raro? Agora ele continuou aparecendo. Deus não parou mais. Porque agora ele havia levantado um outro líder. Ainda que muitas coisas ainda precisavam mudar e mexer, mas a partir de agora tinha um coração sincero.
e alguém que realmente reconhecia a voz de Deus, e estava determinado a obedecê-lo. Determinado. É lindo. São lições para a nossa vida. Lições e lições que dão condições de nós construirmos uma vida abençoada e sólida no Senhor. Bom, aqui a Bíblia fala assim, ó, naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. No Salmo 41, olha o que Davi fala sobre Aitofel. Até meu amigo, meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Você sabe, quando fala levantar o calcanhar, é chutar, né? Ele me chutou. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu amigo, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Quer dizer, se um inimigo viesse contra mim, eu até entenderia, mas você, meu amigo. Então, olha só, Aitofel, eu tenho um culto, que o título dele é Eu Não Sou Aitofel. Porque o Aitofel foi uma figura muito importante nesses dias. Ele era como, quando ele falava, ele tinha tanta credibilidade, que para Davi e para Absalão era como o próprio Deus. Ele era um amigo que Davi falou. Você vê nesse salmo, Davi falando com dor dessa traição. E o que matou o Aitofel? O que destruiu com a vida de Aitofel? O ressentimento. Ele se vestiu de vestes de ressentimento. E isso alterou o destino dele, destruiu com o destino dele. Um homem que tinha tanta credibilidade, aqui, naquela época, tanto Davi quanto Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Como que uma pessoa sai disso para isso aqui, ó, e depois se enforcou? Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Mas o pior não foi ele ter, ele chegou nesse ponto porque ele viu o estrago que ele fez com a vida dele. Porque provavelmente a Betseba era neta dele. Quando ele viu todos aqueles acontecimentos, ele ficou ressentido. E ele se tornou o pior inimigo de Davi, porque ele se bandeou para o lado de Absalão, e foi ele que deu o conselho para Absalão violentar as concubinas do pai, para tentar enfraquecer o pai. Ele entrou de cabeça aconselhando Absalão naquela conspiração. E quando, em uma das situações, Absalão não considerou o conselho dele, aquilo foi tão forte para ele, ele estava tão tomado de orgulho, de ressentimento. Sabe aquele tipo de gente que vive dominada pelo ressentimento, pelo orgulho,
Aquele tipo de gente que se mostra muito forte, mas na verdade, quando você, uma mínima coisa, por conta de suas emoções, elas se mostram tão fracas, tão frágeis. Pois quando Absalão não aceitou um conselho dele, ele estava acostumado, a voz dele era como a voz do próprio Deus. Só que ele não era mais a mesma pessoa. Ele deixou Satanás tomar, porque Satanás dominou a mente e o coração de Aitofel. Ele agora vai embora, arruma os negócios dele, um homem que a voz dele chegou a ser como a do próprio Deus, o que eu já considero errado. Mas olha o crédito que esse homem tinha com Davi e com a família dele. Agora ele vai para casa, arruma os negócios, se enforca, se suicida. E o que matou esse homem? Ressentimento. Quando ele se vestiu do ressentimento. Quando ele se vestiu daqueles sentimentos miseráveis. Ele alterou toda a vida dele. Ele alterou toda a vida dele. Agora olha o Absalão aqui, ó. Antes do Absalão ir contra o pai dele, sabe o que ele fez? Depois de oferecer sacrifícios, Absalão ofereceu sacrifícios ao Senhor para seguir, para tentar matar o pai dele e destronar o pai dele. Esse rapaz, ele se vestiu de um engano. Ele acreditou numa mentira. Porque antes de ir contra o pai, assim, com toda a força, ele ofereceu sacrifício a Deus. Você vê como algumas pessoas, elas vivem enganadas? E agora volta para Aitofel. Olha como uma pessoa pode sair, assim, de um lugar tão alto para um lugar tão baixo. Para o inferno. Porque o mal que ele causou a Davi, e consequentemente à nação, e a ele mesmo, aos descendentes dele, com aquela postura, com aquela atitude de amargura, ressentimento. Você vê Davi falando aqui no Salmo, esse Salmo 41, e depois o 55, você vê que ele fala com pesar, que esse homem era meu colega, meu companheiro, meu amigo, nós íamos juntos, ó, com a multidão festiva para a casa de Deus, nós adorávamos Deus juntos, nós adorávamos a Deus, e olha no que ele se tornou, quando ele deixou que aquele ressentimento tomasse o coração dele. Olha o fim dele. Porque as pessoas vão permitindo que sentimentos tomem, e sentimentos tomem, e elas vão permitindo, e elas vão permitindo, e elas vão abrindo, sabe, para Satanás, elas vão dando abertura para Satanás. E quando você abre as portas, e não há limite, você começa a abrir, ó, abre um pouquinho, e aí, ó, vai escancarando. É isso que dá. Destruição. O homem saiu de um nível tão alto, de credibilidade para nada, porque ele se virou totalmente contra a verdade, contra tudo que ele sabia que era certo. Davi tinha errado? Tinha. Mas o que ele fez foi muito pior. É interessante, nessa minha jornada, quantas vezes eu vi gente que criticou pessoas
e criticou. Elas cometeram erros graves, mas aquela pessoa que apontou o dedo fez pior. Pois no final ela se encontrou fazendo pior. Muito pior. Porque ele se vestiu do ressentimento. Absalão se vestiu do engano. Todos eles morreram de forma trágica. E Samuel? Samuel, sua mãe o vestiu do seu futuro. E ele continuou se vestindo. Como terminou? De forma honrosa. E José foi vestido por Jacó, com aquela túnica talar colorida, uma túnica de príncipe. E como ele terminou? Como o segundo homem mais importante de uma nação, como líder de nações, um homem que transformou o Egito, o celeiro do mundo, que atendia nações. As nações desciam até o Egito para comprar comida. Queridos, o Senhor continuou aparecendo depois de Samuel. E nenhuma palavra vem na nossa vida por acaso. Toda palavra que o Senhor nos envia, Ele está mandando uma mensagem para nós. Vestido do seu futuro. Do que temos nos vestido? Do que temos vestido nossos filhos? Você tem aproveitado o tempo da nutrição? Você tem investido no futuro dos seus filhos? Você tem colocado a roupa certa neles e você está vestido da roupa certa? Começou com Ana. Toda essa mudança na nação começou com Ana. Quando Ana se levantou e adorou o Senhor. Quando Ana ofereceu o que ela mais queria ao Senhor. Começou com Ana. E a Ana continuou investindo naquilo que ela havia determinado para a vida do seu filho. Observa que do jeito que os pais profetizaram e agiram na vida de seus filhos, foi o que aconteceu. Na vida de Samuel, na vida de José. Observa que quando Absalão se vestiu do engano, ele caminhou para a morte. Quando Aitofel se vestiu do ressentimento, ele caminhou para a morte. E para a destruição. Observa que quando Eli ignorou tudo que Deus falou com ele e não fez o que ele deveria ter feito, ele trouxe destruição para ele, morte para ele, para os filhos, para a descendência dele, ele trouxe escuridão para a nação. A arca do Senhor foi tomada porque ela era usada como amuleto, eles foram lutar contra os filisteus e Hófni e Finéias, na imoralidade, na corrupção, levaram a arca do Senhor, como se fosse um amuleto, porque eles não acreditavam em nada daquilo, e morreram na guerra. Os filisteus tomaram a arca, deu início a uma geração sem glória. Por quê? Eu estou mostrando as diferenças para você. Quando o pai vestiu os filhos de omissão, quando o pai foi passivo, olha o fim. Quando a Ana se levantou, ela levantou uma nação. Porque o filho dela foi um instrumento nas mãos de Deus. E por causa de Samuel, Deus continuou aparecendo. Deus continuou aparecendo. E é o que eu acredito no meu coração.
O Senhor está falando de crescimento, de nos vestirmos do nosso futuro. Lembra que José cuidava das coisas do pai, mas vestido de príncipe, com a sua túnica talar colorida. Lembra que a primeira coisa que os inimigos fizeram foi eles tentaram os irmãos matá-lo para matar os sonhos e arrancar a túnica que representava o futuro. São mensagens para o nosso coração, que é o que Deus está falando comigo e com você. Ele está dizendo, aqui eu quero que você cresça, eu quero que você se vista do seu futuro, eu quero que você vista seus filhos do seu futuro. Não importa onde você está agora, você tem que estar vestido do seu futuro. Eu quero que você guarde os seus sonhos. Satanás quer matar seus sonhos, quer arrancar as roupas do seu futuro, mas você não vai deixar. Eu quero levantar você no lugar de gente que não se portou como deveria ter se portado. Porque o Samuel ocupou o lugar de Eli. E a partir dali Deus continuou aparecendo. E eu creio muito no meu espírito, nessa palavra, Deus vai continuar aparecendo. Deus vai continuar aparecendo na sua vida. Deus vai continuar aparecendo. É o que Ele está dizendo. Ele vai continuar aparecendo. Quando ele reconheceu a voz do Senhor, ele nunca mais confundiu a voz do Senhor com a voz de alguma pessoa. Ele nunca mais confundiu a voz do Senhor com a voz de qualquer outra pessoa. E Deus continuou aparecendo. Eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para esse nível. Aqui, ó, vamos para esse nível mais alto. Eu não quero que você continue onde você está. Hoje é dia de você tomar a decisão que você vai se vestir do seu futuro. Que você vai vestir seus filhos do seu futuro. Que você vai reconhecer a voz do Senhor e nunca mais vai confundir com a voz de algum Eli, de Satanás. Você vai dar condições para Deus continuar aparecendo na sua vida. Coloque-se em pé, por favor. A mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Olha o que Deus está falando com você. Você sabe o que Deus está falando com você. O jovem Samuel teve que entender que estar ali, do lado da arca, que na verdade o ministério não é um acessório, é uma entrega. É um conhecimento profundo de Deus. É você reconhecer a Deus, é você reconhecer a sua voz. E você ocupar o lugar que Deus está destinando você. Me encanta ver o quanto o jovem Samuel abraçou a fé da mãe dele. Até porque a mãe dele se levantou com muita força. E foi um exemplo para aquela família. Ela foi a primeira a dar um bom testemunho, inclusive diante de Eli. Levante-se em nome de Jesus. Vamos corajosamente, se vista do seu futuro. Você não pode mais aceitar na sua vida os trapos que Satanás quer colocar em você. Você não pode mais aceitar. A roupa que o mundo quer colocar em você. Eli colocou
a roupa do mundo nos seus filhos. Você não pode aceitar isso mais. E ele levou os seus filhos para a morte, para a destruição eterna. Você não pode aceitar isso. Levante-se. Levante-se com fé. E tome a decisão que você vai vestir os seus filhos do futuro deles. Tome a decisão que você vai vestir os seus filhos de um destino glorioso, onde eles vão temer a Deus. Que você vai se vestir desse futuro de vitórias. Não daquilo que talvez até seus familiares vestiram você. Você vai arrancar esses trapos hoje. De que você não pode, não é capaz, não consegue, é insuficiente. Talvez você ouviu muito que você tinha que aceitar. Aceitar isso, aceitar aquilo. Que você é incompetente, que você é um incapaz. Que uma determinada vida não é para você. Talvez você tenha se vestido de complexos, de inseguranças. Talvez de ressentimento. Talvez você tenha se vestido de uma maldita passividade, onde você não tem coragem de confrontar aquilo que está errado diante de você. Porque muitas vezes nós temos que nos levantar, e Deus espera que tenhamos a coragem de confrontar muitas vezes aqueles que estão dentro de casa, confrontar o cônjuge, confrontar os filhos, confrontar pessoas, e nos posicionarmos com fé. Quando você se cala, você consente. Quando você é omisso, você está sendo conivente com algo. Quando você vê o problema diante dos seus olhos e você não se posiciona, você também comete o pecado da omissão. Nós precisamos nos levantar como pessoas corajosas, determinadas, pessoas que amam a Deus, pessoas que acreditam e não se rendem. Ana continuou perseverantemente, a despeito dos filhos de Eli. Ela continuou levando as vestes de sacerdote para o seu filho. Ela não desacreditou do sacerdócio por causa de Eli e seus filhos. Como muitas pessoas fazem, elas generalizam, elas desistem de Deus. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem isso? Por que você parou de buscar o Senhor ou saiu da igreja? Ah, me decepcionei. Você se decepcionou? Com o homem? O que Jesus tem a ver com isso? Porque alguém falhou? O que Jesus tem a ver com isso? Qual a culpa de Jesus nisso? Algumas pessoas estão perdendo suas vitórias porque elas se vestiram como Aitofel de um ressentimento maligno. Tem gente que é capaz de carregar no coração a falta de perdão e uma mágoa por anos. Ah, porque há 5 anos, há 10 anos, você falou isso para mim, e eu não gostei, e desde então, eu não consegui superar. Pelo amor
Você perdeu 10 anos da sua vida. Como uma pessoa é capaz de deixar algo tão longe? Você tem que ser aquele tipo de gente que quando você percebe que algo não está certo, imediatamente você tem que colocar para fora, liberar, chamar a pessoa e dizer: não, isso não vai estar na minha vida. Você tem que ser rápido para resolver. E a pessoa fica lá, por anos, fechada. Eu estou fechado com fulano. Eu estou esses anos, eu estou fechado. Você está fechado com alguém e está achando que a sua vida vai fluir lindamente. Foi isso que Aitofel fez. Ele foi alimentando e alimentando e alimentando, e aquilo foi crescendo e foi crescendo, e no final ele fez mal sim a Davi, ele fez mal a Absalão, porque ele deu conselhos errados a Absalão, mas no final aquilo voltou tudo contra ele. Deus restaurou Davi, a vida do Davi andou, ele terminou farto de dias, abençoado, e Aitofel foi para o inferno, porque ele se suicidou. Por favor, para agora e olha. Você tem se vestido do quê? Tem vestido seus filhos do quê? Fala com consciência. Você tem se vestido do mundo? Você tem vestido seus filhos do mundo? Você tem se vestido de paz ou de ressentimento? Do que você tem se vestido? Guardo meu coração. Porque o Senhor está nos chamando a nos vestirmos do nosso futuro, do nosso destino. E não importa onde você está agora, você deve se vestir do seu futuro. E agir como se estivesse lá. Haja como se estivesse lá. Se vista do seu futuro e haja como se estivesse lá. Se vista do seu futuro e haja como se estivesse lá. Você sabe que Deus não te chamou para coisa pequena. Você sabe disso. Então, você vai arrancar os trapos que Satanás quis colocar em você. E vai se vestir do seu futuro. Hoje você vai tirar tudo. Tudo que você entende que está travando a sua vida. Talvez um ressentimento contra o seu cônjuge. Gente, direto a gente vê casamentos, famílias na miséria, afundando. Aí quando você vai fazer uma clínica pastoral, você ouve um, você ouve outro. De vez em quando tem gente que tem a coragem, nós já pegamos casos da pessoa dizer assim, que estava guardando algo no coração, coisas de quase 30 anos, coisa de quase 20 anos. Como pode alguém fazer isso com a própria vida? Ficar 20 anos, quase 30 anos dormindo do lado de alguém, com raiva, com ódio dessa pessoa, guardando algo que aconteceu há décadas atrás, e quer que a vida seja linda. Gente que ainda diz que não perdoa o pai, que não perdoa a mãe, que continua vestido de uma amargura. Arranque esses trapos que Satanás tem colocado em você. E seja livre para a glória de Deus. Seu coração tem que estar livre, limpo, fluido.
Se Satanás quis colocar algo, você tem que se levantar com coragem e dizer, mas é hoje. Hoje eu resolvo isso na minha vida. E a partir de agora, assim será a minha vida. Eu não vou deixar passar um minuto. Eu vou resolver isso. Porque eu não vou deixar o diabo me vestir de vestes de maldição, de perdas. Eu não vou perder meu destino, eu não vou perder meu futuro. Eu não sou Aitofel. Você pode dizer isto? Eu não sou Aitofel. Aitofel é que se veste de ressentimento e destrói com a própria vida. Hoje, se você tem sido um Eli, você vai arrancar essas vestes de omissão e de passividade, de conivência. Você vai arrancar, vamos. Você vai arrancar, você não vai mais permitir que Satanás mantenha você preso a esse espírito. Porque esse é um espírito que trava, leva a pessoa a ser omissa, passiva, conivente, procrastinadora, covarde. E ela permite que Satanás se irande com a vida dela, com a casa dela, com os filhos dela. Levanta. Arranca essas roupas. Em nome de Jesus. E se vista do seu futuro. Eu vou crescer. Deus tem um ministério comigo. Deus tem um chamado. Deus tem abundância. Deus me chamou para um novo tempo. Deus tem uma vida grande para mim. E eu estou me vestindo do meu futuro. Força agora, em nome de Jesus. O meu pensar, conheces meu coração. Conheces meu Faça a sua oração. Faça a sua oração. coração, segundo o seu coração. Livra-me do engano, Deus. Eu não quero pecar contra ti. Quero um coração, segundo o seu coração. Livra-me do engano. Eu não quero pecar contra ti. Quero um coração segundo o teu, Senhor. Livra-me do engano. Eu não quero pecar contra ti. Quero um coração Ah, Senhor meu Deus. segundo o seu. Nesta manhã de domingo, Senhor, fica evidente o quanto o Senhor está trabalhando. Rompimentos, crescimento na vida de todos nós. Nesta manhã de domingo, o Senhor nos traz uma palavra revelada que não há como não estar sendo revelada para ela, explodindo dentro dela. Não há como ela não estar entendendo. Eu oro, Senhor, para uma consciência viva e para que rompimentos estejam acontecendo aqui. Que essa pessoa esteja arrancando tudo aquilo que até hoje aprisionou a vida dela. Eu oro para que ela tenha força, coragem, ousadia, fé, visão, para romper com um padrão que tem roubado a vida dela, roubado a casa dela, a família dela. Que ela esteja arrancando essas vestes de ressentimento, essas vestes de passividade, essas vestes de omissão, de covardia, de medo. Que ela se vista do futuro dela, Senhor. Que ela creia de todo o coração que é hora dela se vestir do futuro dela, vestir os filhos dela e começar a trilhar um caminho novo, meu Pai. Eu oro, meu Senhor,
para que ela consiga ver agora o que ela não estava vendo, que ela consiga entender coisas que ela não estava entendendo, que ela tenha uma clareza que até então ela não conseguia. Senhor, eu oro para que a palavra esteja sendo revelada, que ela esteja reconhecendo a sua voz na vida dela, que claramente, Espírito Santo, ela esteja entendendo o que tem acontecido com ela, onde está, Senhor, o erro, onde estão os problemas, porque algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas, Senhor, elas reclamam muito, que não está acontecendo, que é um travamento, mas elas não enxergam que muitas vezes, elas dizem que querem viver uma coisa, mas elas estão vestidas de uma roupa totalmente diferente, porque há lugares, Senhor, que a gente sabe que tem protocolos, tem vestimentas claras, que nós não podemos entrar, e algumas pessoas querem entrar, estar na tua presença, vestidas de qualquer maneira. Elas querem viver no meio da realeza, vestidas de qualquer maneira. Elas querem reinar em vida, vestidas de qualquer maneira. Elas querem que os filhos sejam bem-sucedidos, mas elas mantêm os filhos vestidos de qualquer maneira. Alguns continuam vestidos do pecado, vestidos do mundanismo, vestidos, Senhor, de acordo com esse mundo. Falam como o mundo, se vestem como o mundo. E o Senhor está aqui dizendo, não, não. Você precisa ser como Samuel, como José, que se vestiram do futuro deles, seus pais os vestiram do futuro deles, e eles aceitaram, e eles não abriram mão. Deus, eu oro. José estava ainda pisando no barro, mas ele estava vestido de príncipe. O pequeno Samuel ainda era pequenininho, mas ele tinha uma roupa de sacerdote do tamanho dele. Senhor, eu oro que hoje cada um decida se vestir da integridade, da justiça, porque sem justiça não há paz. Que cada um, Senhor, se vista da santidade, das roupas de santidade. Talvez, meu Pai, essa pessoa diz que quer ser um instrumento das suas mãos, e o Senhor está dizendo, então se vista da minha roupa. Não se vista mais. Não tenha mais o mesmo estilo de vida. Não viva como todo mundo vive. Talvez, Senhor, essa pessoa decidiu que ela vai ser sua mão aqui, um jiré aqui na terra. Ela precisa começar a proceder como um. O Senhor só está nos pedindo para que nos vistamos daquilo que nós queremos viver. Nós não fazemos o que sentimos ou achamos, nós fazemos o que nós acreditamos à luz da sua palavra. Aquilo que a sua palavra está nos guiando a fazer. Eu oro, Senhor, para que nenhuma pessoa fique no mesmo lugar e viva da mesma forma. Que hoje as vendas tenham caído, o agravo dos ouvidos tenha sido retirado, a cegueira espiritual, a dureza de coração, o engano tenha sido tirado. Que adianta? Alguns estão igual a Absalão, até oferecem alguns sacrifícios, mas no coração só tem rebelião. Alguns, Senhor, já ocuparam uma posição tão alta como Aitofel.
mas estão trocando algo tão grande por causa de um ressentimento. Alguns, Senhor, estão como Eli, estão sendo negligentes no chamado, negligentes com aquilo que foi colocado nas mãos, negligentes com a família. Não, Senhor, eu oro. O Senhor nos deu essa palavra hoje, no último domingo de junho, para findar e entrarmos no novo semestre, no novo tempo, vestidos com as roupas certas, com a postura certa, com a visão certa. Nós não vamos fazer o que alguém acha, o que os nossos sentimentos pedem, mas o que nós sabemos que devemos fazer. Nós vamos nos vestir da verdade, da santidade, da justiça, da coragem, da autoridade que o Senhor nos deu. E não vamos nos intimidar, nós vamos botar nossa vida em ordem, nossa casa em ordem, porque nenhum líder é levantado para manter as coisas do mesmo jeito. Samuel foi levantado para mudar o estado daquela nação, e ele mudou, e o Senhor está levantando pessoas para trazer mudanças. É hora de mudanças. Mudanças precisam acontecer em casa, nas empresas, na família, no ministério, na nossa vida. O Senhor tem nos chamado e tem deixado claro, é hora de mudar. Nada pode ficar do jeito que está. Mudanças internas precisam acontecer, mudanças externas. Eu oro, Senhor, para que todos saiam de roupa nova, com a roupa certa, bem posicionados, com uma visão clara e corajosa, e através da fé na sua palavra, que nenhum se renda aos obstáculos, porque alguns, para efetuar as mudanças que são necessárias, vão enfrentar vários desafios, mas o Senhor está dizendo, você tem graça para trazer as mudanças que são necessárias. Apenas se posicione com coragem, e eu vou honrar seus passos de fé. Talvez Eli, Senhor, deixou seus filhos irem longe demais, e o medo de perder o amor deles, ou mesmo a resistência, ele preferiu deixar as coisas como estavam. Mas nós sabemos que o mundo espiritual não para. E quando ele não se posicionou, ele atraiu problemas tão graves e irreversíveis, num nível que o Senhor disse, não há oferta, não há sacrifício que possa mudar o que eu vou fazer. Que o Senhor nos guarde, Senhor, de ser tarde demais, de demorarmos demais para tomar as decisões. Que nenhum protele mais, mas que resolva aquilo que sabe, que defina aquilo que sabe, que se posicione como sabe que deve se posicionar. E o Senhor dará graça, favor, vai revestir de poder, de força, e vai levar adiante, porque o Senhor tem nos prometido uma imensa provisão de favor, as novidades da terra, as dádivas do Senhor, os presentes do Senhor. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo as famílias, que nós tenhamos famílias fortes, pais fortes, que vestem seus filhos do futuro, de um futuro brilhante. Eu abençoo, Senhor, as famílias, os lares, e que todos saiam vestidos de roupas novas, vestidos do futuro.
vestidos de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.